Então, geralmente, quando a gente pensa em matemática, tem aquela expectativa bem reconfortante, sabe? De precisão e de previsibilidade. É, a mente adora isso, né? Adora. É como a engenharia de um prédio ou um diagnóstico médico cristalino. Tipo, 2 mais 2 sempre são 4. Exato, não tem margem para erro. Pois é. Um osso quebrado aparece na radiografia como uma linha branca irregular, o médico aponta para a tela e o problema está ali. É limpo, é totalmente binário. Tem um problema e tem uma solução exata. Essa lógica traz uma imensa segurança, na verdade. O cérebro humano anseia por coisas que podem ser quantificadas, Sim, categorizadas e, de preferência, encaixadas numa fórmula simples que resolve tudo de uma vez por todas. mas o grande choque de realidade acontece quando a gente dá um passo para fora dessa zona de conforto algorítmica. Ah, o território das relações humanas. Exatamente. Mais especificamente naquele mundo super complexo, caótico e doloroso da mágoa e do perdão. Aí a matemática quebra completamente. Quebra total. De repente, aquela lógica limpa simplesmente desmorona. A máquina de radiografia para de funcionar e não tem mais linha branca indicando onde está a fratura. Verdade. E o que me chamou a atenção hoje é que a nossa imersão analítica começa justamente com um problema matemático impossível. Impossível mesmo. Nós temos um texto fascinante como base, que foi desenvolvido pelo Centro Espírita Vinhas do Senhor. E ele se propõe a analisar uma daquelas passagens mais famosas de Jesus, lá no livro de Mateus, no capítulo 18. A famosa passagem dos 70 vezes 7. Isso, a sugestão de perdoar até 70 vezes 7. E lendo esse material, a primeira coisa que se salta aos olhos é a contradição, sabe? Como assim? Tipo, se perdoar uma única ofensa já é um desafio colossal para a natureza humana, por que estabelecer um padrão que parece matematicamente e emocionalmente inatingível? Pois é. E o texto que a gente está esmiuçando ataca essa questão desconstruindo logo de cara o maior mito moderno sobre o tema. Que seria? À luz dessa ótica espírita, perdoar não é de forma alguma um gesto de ingenuidade ou de fraqueza. Que é como a cultura popular muitas vezes pinta, né? Com certeza. O perdão é definido estritamente como uma expressão elevada de força moral. É uma compreensão espiritual profunda. Então não é passar pano pro erro dos outros. Não, de jeito nenhum. Não se trata de justificar o erro alheio nem de dar um passe livre para a maldade. E muito menos de sofrer de uma amnésia mecânica e fingir que nada aconteceu. Certo, vamos esmiuçar isso. Porque a ideia de lucidez aqui inverte totalmente o nosso senso comum. Inverte, sim. A gente tende a ver a mágoa como um direito quase inalienável. Tipo, se alguém cometeu uma injustiça, a lógica imediata é pensar que temos o direito moral de cobrar essa dívida para sempre. É o nosso instinto de defesa. Sim. E para entender esse padrão dos 70 vezes 7, o texto convida a voltar lá atrás, no momento exato em que a lição foi dada, para observar a mentalidade da época. Que, curiosamente, não é muito diferente da atual. Nada diferente. É irônico perceber que o ser humano de 2000 anos atrás pensava exatamente como a gente pensa hoje. E o contexto daquele diálogo é a chave para decifrar essa matemática. Pedro, que ali representa o pensamento humano padrão, aborda Jesus para perguntar quantas vezes ele deveria perdoar alguém. E ele mesmo já joga um número, né? Exato, ele sugere o número 7. Mas a gente tem que entender que na cultura daquela época, o número 7 não era aleatório. Não. Não. Ele representava uma totalidade, um ciclo completo, um número perfeito. Então, ao sugerir perdoar 7 vezes a mesma pessoa, Pedro provavelmente achava que estava atingindo o auge absoluto da virtude. Ele estava se achando o máximo da generosidade. Sim, ele estava sendo extraordinariamente generoso na própria cabeça. É a criação de uma espécie de, cartão fidelidade do ressentimento. Cartão fidelidade, como assim? Sabe aqueles cartões de cafeteria que a gente ganha um carimbo a cada café? E no 10º ganha um de graça? Ah, sim, sei bem. Então, a lógica humana natural é pensar assim: olha como eu sou uma pessoa paciente e evoluída, eu vou te perdoar. Vou carimbar o seu cartão do perdão 1, 2, 5, até 7 vezes. Mas na 8ª pisada na bola, acabou o estoque de misericórdia. O cartão está cheio e você está fora da minha vida.
No fundo, a gente adora manter essa contabilidade das ofensas. Nossa, essa analogia perfeita. E o que é fascinante aqui é como a resposta dos 70 vezes 7 rompe violentamente com essa lógica limitada dessa contabilidade. Rompe mesmo. O estudo destaca que não está sendo estabelecida uma nova meta numérica. Não é para multiplicar e chegar a 490. Exato. Ninguém vai pensar que, no perdão número 491, a vingança está liberada. Seria ridículo. A lição revela a necessidade de um estado de espírito. O perdão constante e ilimitado é uma postura que precisa ser cultivada para acompanhar o ritmo contínuo das imperfeições humanas. O que me leva a pensar sobre a aplicabilidade disso no dia a dia. A fonte até complementa essa ideia com aquela famosa parábola do credor incompassivo logo em seguida. Essa parábola adiciona uma camada de ironia quase trágica ao nosso comportamento. É uma narrativa que expõe a mecânica exata da nossa hipocrisia, né? Totalmente. Ela ilustra essa incoerência de um jeito brilhante. O texto narra a história de um homem que tinha uma dívida colossal com o rei. Algo na casa dos 10.000 talentos, pelo que o texto diz? Isso, uma dívida impagável. Algo que ele não conseguiria quitar nem em várias vidas de trabalho. Aí, diante do desespero do homem, o rei se compadece e simplesmente perdoa tudo. A dívida é apagada. 0. Que alívio! Só que o problema surge quando esse mesmo homem, agora livre e perdoado, sai e encontra um colega. E esse colega deve para ele um valor ínfimo, tipo uns 100 denários. Troco de padaria perto da outra dívida. Exato. E em vez de repassar aquela misericórdia que ele acabou de receber, o que ele faz? Ele se recusa a perdoar. Nossa. Ele agarra o colega pelo pescoço e manda o cara para a prisão até que aquela dívida ridícula seja paga. Essa imagem é muito forte. De querer o perdão total para os nossos erros catastróficos, mas aplicar uma justiça cega e implacável para o erro mínimo do outro. É o padrão humano, infelizmente. E a análise desse estudo não trata o perdão como uma concessão especial, um prêmio que a gente dá quando acorda de bom humor. O perdão é revelado como uma lei moral inegociável. Sim, e se conectarmos isso a um panorama maior, especialmente a visão da doutrina espírita que o texto explora, a gente percebe que essa lei moral inegociável tem desdobramentos muito práticos. E literais, né? Literais. As palavras não ficam só no idealismo poético. O estudo conecta a falta de perdão diretamente com a lei de causa e efeito. E aqui a coisa fica realmente interessante, porque o texto entra na física dessas relações. Como assim, na física? Tipo, sob essa ótica, o ressentimento não é só um sentimento ruim. Ele tem peso, tem densidade, tem mecânica. As ofensas criam, segundo o material, correntes invisíveis do ressentimento. É uma imagem poderosa. Como essas correntes funcionam na prática? Se a gente tentar visualizar, a cultura popular usa aquelas imagens meio dramáticas e desgastadas, tipo carregar uma mochila cheia de pedras. Clássico. Mas, pensando na dinâmica do material, me parece algo bem mais moderno e furtivo. É como ter um aplicativo muito pesado rodando em segundo plano no seu smartphone. Nossa, muito bom. Sabe, a pessoa não está olhando para a tela do aplicativo o tempo todo. Ela acha que o app está fechado, mas ele continua lá, drenando a bateria, consumindo a memória. E deixando o sistema inteiro lento. Sim, o celular começa a travar nas tarefas mais simples. O ressentimento opera exatamente assim, em segundo plano. E o ressentimento rouba a energia vital que deveria ser usada para o progresso da pessoa. E a grande virada de chave do material é mudar essa perspectiva de quem se beneficia. Socialmente, a gente tem a noção enraizada de que perdoar é um favor, um presente para o ofensor. Mas o texto inverte o jogo completamente. O perdão é, na verdade, o alicate que corta a própria corrente. A precisão dessa mecânica é o núcleo do estudo. O texto explica que o ressentimento prende o espírito ao passado. Focando na mágoa, a pessoa mantém a própria consciência amarrada às dores que ela mesma alimenta todo dia. Fica presa no looping. Isso. E na visão espírita, que contempla a reencarnação, esses laços magnéticos não somem com o tempo ou com a morte física. Eles podem atravessar existências sucessivas. Sério? Atravessar vidas? Sim. Guardar mágoa é manter o sofrimento vivo artificialmente. Tranca o ofensor e o ofendido numa mesma cela espiritual e paralisa o progresso dos dois. É a definição perfeita de uma prisão autoimposta.
Ficar revivendo a ofensa, recriando aquele cenário na cabeça na hora de dormir. E pensando no que deveria ter dito. Exato. Imaginando cenários de vingança que nunca vão acontecer, isso exige um esforço cognitivo massivo. E o perdão atua como a única tecnologia capaz de interromper esse ciclo de retroalimentação. E como ele faz isso? Ao perdoar, a pessoa não está declarando que a dor foi uma ilusão ou que a ofensa não teve impacto. A declaração é de que aquela ofensa perdeu o poder de ditar o futuro. Nossa, isso é forte. Perdoar permite que o espírito se desvincule dessa âncora. As palavras do texto são bem claras. A pessoa fica mais leve, mais livre e mais consciente do seu próprio caminho. Deixa de ser uma questão de cortesia social, né? Passa a ser uma necessidade vital de sobrevivência. O desafio, claro, é que entender tudo isso de forma racional é a parte fácil. Concordar que o aplicativo drenando a baterias precisa ser fechado é fácil. E na teoria tudo funciona. Pois é, o problema é como o teste orienta a fazer isso na prática. Lá no meio do furacão emocional, quando a ferida ainda está aberta e doendo. Existe um risco gigante de cair no auto-engano. O perdão falso, da boca para fora. Exatamente, aquele perdão de fachada. Como a gente evita isso? Essa transição exige observação. O estudo é categórico ao afirmar que o perdão autêntico nunca vai ser um ato só exterior. Não é um protocolo verbal. Falar eu perdoo não adianta nada se não sentir. Não basta. A corrente invisível não quebra só com palavras. Exige uma alteração profunda na paisagem íntima do indivíduo. É preciso trabalhar os sentimentos ativamente para dissolver a revolta. Mas espera aí, o texto diz para substituir a dureza inicial pela compreensão. Como fazer isso na prática quando alguém te prejudicou de propósito? Soando quase impossível, né? Parece. Como a gente altera essa configuração cognitiva sem parecer que está apenas reprimindo a raiva e engolindo o sapo? O material propõe uma mudança de foco através da humildade. Mas presta atenção. Não é uma humildade servil. Ah, tá. É o reconhecimento racional da nossa própria condição. O texto enfatiza que todos nós, sem exceção, somos espíritos imperfeitos em processo de aprendizado. Todos nós erramos. Exato. Então, ao olhar para o ofensor não como um monstro, mas como alguém que falha assim como nós também falhamos em outras áreas, a dureza começa a ceder. A gente se enxerga no outro. Sim. O processo envolve aceitar que a ignorância e o erro fazem parte da jornada humana, da nossa inclusive, e é por isso que o texto alerta que não é um botão mágico. É um processo gradual. Que exige muito esforço contínuo. E tem um detalhe fascinante sobre como o texto ressignifica os problemas. Aquelas situações dificílimas, tipo atritos no trabalho ou na família, não são vistos como azares do destino. Não, o estudo sugere que são encontros providenciais. Encontros desenhados exatamente para promover a reconciliação e o aprendizado mútuo, certo? Isso mesmo. À medida que o entendimento amadurece, a pergunta mental muda. Em vez de ficar pensando, por que essa injustiça está acontecendo comigo? Que é a postura de vítima. Exato. A mente passa a perguntar, o que essa dinâmica difícil está me ensinando sobre as minhas próprias limitações? É uma mudança radical de postura. Mas então, o que tudo isso significa nos limites da vida real? Porque é aqui que muita gente que acompanha esse tipo de reflexão levanta uma bandeira vermelha gigante. E eu imagino qual seja. Quando a gente fala em perdoar de forma contínua, olhar para o outro como um espírito em evolução, o senso comum aponta para um perigo real de confundir perdão com submissão. Ah, sim. A preocupação é, perdoar incondicionalmente significa que a pessoa é obrigada a aceitar abuso contínuo? Ela tem que continuar convivendo com quem faz mal para ela? Isso levanta a questão mais importante para a aplicação saudável desse conceito. O texto faz uma distinção cirúrgica entre o perdão interno e a convivência externa. Explica isso melhor. O perdão transforma a maneira como nos relacionamos com a pessoa no nível mental e espiritual. Onde havia ódio, surge a neutralidade, ou a compreensão. Só que o estudo é sábio ao reconhecer que a reconciliação pode e, muitas vezes, deve ser apenas interna. Ou seja, nós podemos cortar a corrente invisível
sem precisar manter a pessoa na nossa vida. Sem precisar convidar para almoço de domingo. Nossa, esse é um alívio imenso. O texto frisa que mesmo quando a convivência não é saudável, o perdão ainda assim liberta o coração. A pessoa pode estabelecer um limite físico e emocional bem rigoroso para se proteger e fazer isso sem precisar carregar raiva ou desejo de vingança. A lógica é exatamente essa, evitar que o passado continue estragando o presente. A reconciliação do 70 vezes 7 não exige se colocar de volta numa posição vulnerável. Exige, sim, soltar o pescoço do outro dentro da nossa própria mente. Liberar o ofensor do nosso tribunal interno. Isso. O estudo conclui que cada esforço sincero para fazer isso é um avanço tremendo. É uma vitória sobre o nosso próprio ego. E ao reconhecer as próprias falhas e estender essa indulgência ao outro, a gente entra em sintonia com uma ordem maior, né? Com a lei de amor. Afastando as faixas de sofrimento. Bom, se olharmos de forma panorâmica para tudo que a gente esmiuçou hoje a partir desse estudo, a grande transformação proposta parece ser a transição de um papel passivo para um papel totalmente ativo. Com certeza. O perdão não é uma passividade cósmica onde a gente apanha e sorri. É uma ferramenta de engenharia interna. Romper os laços do ódio, desinstalar aquele aplicativo de ressentimento é o caminho rumo à leveza espiritual. A mudança de paradigma está em perceber que o processo não é sobre o outro, mas sobre a qualidade do espaço interno que a gente escolhe cultivar. Deixar de ser refém das ações de terceiros e assumir o posto de construtor da própria libertação. As leis de causa e efeito mostram que libertar o outro é a única forma de nos libertarmos das engrenagens do sofrimento contínuo. E isso nos deixa com um pensamento final muito provocativo para quem nos escuta hoje. Qual seria? Ao longo de toda a análise, a gente focou extensivamente na dinâmica de perdoar o outro para libertar a si mesmo, que é o foco central do texto original. Sempre partindo da premissa de que todos somos espíritos imperfeitos. Exato. Mas há um degrau ainda mais complexo e silencioso nessa jornada. O que acontece quando a ofensa de maior peso não vem de um terceiro, mas de nós mesmos? Ah, o auto-perdão. Se a regra apresentada pelo material é perdoar de forma contínua as imperfeições alheias, porque sabemos que estão em aprendizado, talvez a aplicação mais intimidadora da matemática do 70 vezes 7 seja perdoar a pessoa que a gente encontra no espelho. É a mais difícil de perdoar. Como seria o nosso progresso, o nosso nível de leveza, se a gente fosse capaz de usar essa mesma misericórdia infinita para lidar com as nossas próprias falhas, os nossos arrependimentos e os danos que nós mesmos causamos. Fica o convite para essa reflexão silenciosa. Uma reflexão muito necessária. Até a próxima imersão!